E aí, galera? Aula passada, pessoal, eu falei da introdução sobre verbo, né? Falei dos tempos e modos verbais de uma maneira geral, da locução verbal, conjugação verbal, primeira, segunda, terceira conjugação. Hoje vamos trabalhar, né? Como é que funciona tempos e modos verbais na língua portuguesa? Lembrando, né, que eu mostrei que modo verbal, né, é o modo que vai expressar a maneira de eu falar o verbo. Aí você sabe, né, que a maneira pode ser tanto indicando certeza, né, que é modo indicativo, indicando a hipótese, que é modo subjuntivo, ou indicando também uma ordem, né, que é o modo subjuntivo. E quando eu falei de tempo, né, eu falei da chamada perspectiva temporal, que é dividida em três partes, né, que é chamado de passado, mas na língua portuguesa chama-se o passado de pretérito, de pretérito, pretérito. Temos o presente e temos o futuro. É aqui que a gente vai entender. Nossa aula será sobre isso daqui, ó. Eu vou mostrar a vocês, né? Como é que funciona o sentido de cada verbo no contexto, a maneira de falá-lo, né? Então, bora seguir. Quando eu falo de modo indicativo, eu já expliquei na aula passada que é aquele modo que vai indicar uma segurança, né? Uma certeza de alguma coisa. E eu disse que ele é dividido em 6 partes. O modo indicativo, ele é dividido entre presente, entre o pretérito, né? Que são 3 tipos de pretérito. E temos os 2 futuros, né? Que é futuro do presente e futuro do pretérito na língua portuguesa. O primeiro tempo de queremos falar é o chamado presente do indicativo. O presente do indicativo, gente, ele é utilizado, né, para indicar um fato que ocorre no momento em que se fala. Quando eu digo assim, ó, ele está cansado, quer dizer que naquele momento a pessoa está cansada. Então esse está aqui, ó, ele é essencialmente presente do indicativo. Ele é chamado presente do indicativo. Então, o presente indicativo ele é usado para se falar para relatar um fato que ocorre no momento que você está falando agora, né? Por exemplo, Alisson está dando aula. Eu estou dando aula. Aí está acontecendo agora. No momento que você está assistindo a videoaula aqui, eu estou ministrando a sua aula aqui para você neste momento, né? Ele também, gente, pode descrever um fato permanente, né? Exemplo, a Terra gira em torno do Sol. Esse gira aqui está indicando um fato permanente. Então é presente do indicativo também. Presente indicativo. É uma certeza, né? Todo mundo sabe que a Terra vai girar em torno do Sol, né? Não teve um momento que a Terra, acho que eu tô cansado de girar, deixa eu parar um pouquinho aqui. Nisso não existe, né? É um fato permanente que sempre vai acontecer isso daí, né? Enquanto existir galáxia, existir o nosso sistema aqui. Ele também, gente, pode indicar um fato habitual, recorrente, né? Ou aquele fato que acontece com muita frequência. Quando eu digo, aos domingos acontece o simulado do quadrívio. Você sabe, né? Que quando sempre abre concurso da PM Bahia, o quadrívio lota de gente aos domingos para fazer simulado. Então aquilo dali acontece de forma corriqueira, né? Pode ser chamado assim. Um fato presente, um fato que acontece de modo constante. Então esse acontece aqui, ó, também é presente de indicativo. Presente de indicativo. Esse eu tô falando aqui o sentido, viu? Não deixe de ser presente do indicativo. Agora o sentido transmitido aqui é de um fato habitual recorrente, beleza? Outro exemplo, o presente do indicativo também, pessoal, ele pode indicar um fato passado. Se eu falo, em 1945 termina a Segunda Guerra Mundial, perceba que esse termina, ele está no presente do indicativo. Ele está no presente indicativo. Mas ele não está se referindo a algo que está acontecendo no momento que eu estou falando. Não.
É um fato que aconteceu em 1945. Isso aqui, gente, é chamado de presente histórico. Se a banca perguntar algum dia. Isso é chamado de presente histórico. O que é um presente histórico? É quando você usa o verbo no presente do indicativo, mas não para se referir a algo que está acontecendo agora, e sim para falar de algo que aconteceu há um tempo, né? Eu posso falar em 2001 acontece a queda das Torres Gêmeas. Está acontecendo isso acontece aí é presente do indicativo. Olha ele aqui em cima. É presente do indicativo, mas não está se referindo a algo que está acontecendo no momento que estou falando, não. Esse algo já aconteceu em 2001, né? Então aí é o chamado presente histórico, beleza? Se a banca perguntar, assinala a alternativa, ou perguntar o conceito de presente histórico, o que é isso? É conferir realidade a fatos passados, né? Quem é que tem esse poder? É o chamado presente do indicativo, tranquilo? E ele pode indicar um futuro próximo, né? Isso acontece muito com o verbo que indica movimento, principalmente o verbo ir. Você vai encontrar muito isso. Olha lá, olha o exemplo. Vou amanhã para Cabo Sul. Esse voo, ele está no presente do indicativo. Ele está no presente indicativo, mas aqui, gente, ele não está indicando um fato que está acontecendo no momento que estou falando. Não. Aí é um fato futuro, né? Embora esteja no presente aí, a conjugação do verbo, mas ele está indicando um fato futuro, beleza? Algo que vai acontecer em poucos dias. Amanhã, depois de amanhã. Então é chamado futuro próximo, beleza? Isso acontece muito com esse verbo aqui, que é o verbo ir. Então tome cuidado. Uma dica. Sempre que o verbo terminar com a vogal O, isso aqui é chamado de desinência número pessoal, quer dizer, gente, que esse O ele vai marcar a primeira pessoa do singular do presente do indicativo. O O é a marca da primeira pessoa do presente indicativo. Quer um exemplo? Se eu falo o verbo trabalhar no presente indicativo fica eu trabalho. O estudar, eu estudo. O verbo comer, eu como. O verbo partir, eu parto. O verbo estudar, eu estudo. Então aí, a vogal O, geralmente quando o verbo termina em O, é a primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Aí uma dica, né? Para você encontrar uma questão. Aí é certeiro, né? Se encontrou o O, né, na conjugação do verbo, é a primeira pessoa do singular, que é o eu, né? Do presente do indicativo. Beleza? Então, fique ligado, principalmente nesse primeiro aqui, gente, ó. As bancas, geralmente, elas são copia e cola. Elas copiam esse conceito aqui e jogam lá na internet. Eles jogam na questão. Agora vamos falar do pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito, ele cai muito em questão de concurso público, então dê uma atençãozinha a ele, por quê? Por causa da sua terminação, né? Vou ensinar um macete para vocês daqui a pouco, do pretérito imperfeito. Como é um pretérito imperfeito? O pretérito imperfeito é todo verbo que termina em vá ou ia, viu? Com exceção desses verbos aqui, ó. O verbo ser no pretérito imperfeito e o verbo ter. O verbo ser e o verbo ter no pretérito imperfeito ficam assim, ó. O ser vira era. E o ter vira tinha. Pra você não cair numa pegadinha, viu? Vira tinha. Então aí, esses dois verbos aí, o era e o tinha, é pretérito imperfeito também, do modo indicativo, beleza? Então, como é a marca do pretérito imperfeito? É quando ele termina em vá ou então em ia. O vá, gente, ele é usado quando... Lembra que eu falei da conjugação verbal? Verbo terminado em AR, ER e OR? É bom você saber para empregar a desinência modo temporal aqui. A desinência vá é usada quando o verbo termina em AR, primeira conjugação.
Pensa em um verbo terminado em AR e conjugue colocando VAR. O verbo, deixa eu falar de um aqui, estudar. O estudar no pretérito imperfeito fica eu estudava. O verbo trabalhar, eu trabalhava. O verbo cantar, eu cantava. Então aí é pretérito imperfeito. Já a desinência ia, ela é usada quando o verbo termina em ER, OR ou então IR. ER vira comer, vira eu comia. O OR, o verbo pôr, vira punha, viu? Tome cuidado. O verbo ir, terminação IR, tipo partir, fica eu partiva, fica eu partia. Então o ia, ele é usado quando o verbo termina em ER, OR e IR. E o vá é usado quando o verbo termina em AR. E o macete é esse daqui, ó. Como é que você vai gravar o pretérito imperfeito? Você vai gravar aqui ia tomar Itaipava. Que negócio esquisito é esse, Alisson? É só para você gravar isso aqui, né? Olha para cá. O ia, nenhuma das desinências do pretérito imperfeito? E o vá, nenhuma das desinências do pretérito imperfeito? Então pronto. Como é que eu vou lembrar que o verbo está no pretérito imperfeito? Lembre do ia tomar Itaipava, né? Que é o ia, uma das conjugações, e o vá, que é outra conjugação. O pretérito imperfeito ou termina em ia, ou então vai terminar em vá. Qual o sentido que ele transmite, né? Ele vai indicar, gente, um fato acontecido no passado de forma inconclusa. Como assim, né? Quando eu falo, eu cantava muito. Aqui está no pretérito imperfeito. Por que está no pretérito imperfeito aqui? Porque ele termina em var. Como vocês podem ver aqui, ó. Eu cantava. E quando o verbo termina em var, é pretérito imperfeito. Beleza? Por que aí é um fato passado de forma inconclusa? Por quê, gente? É passado porque já aconteceu, né? Eu cantava. Essa ação já ocorreu. Por que de forma inconclusa? Eu pergunto a você, eu posso voltar a cantar algum dia? Claro que eu posso, né? Então aí temos o chamado pretérito imperfeito, né? É uma ação passada inacabada. Uma ação que já aconteceu no passado, mas que pode voltar a acontecer no presente, né? É chamado ação inconclusa, beleza? Ele também pode indicar fato repetido, frequente ou habitual no passado, né? Quando eu era pequeno, o era aqui eu disse o quê? Quando for o era é pretérito imperfeito, né? Indicativo. Brincava de boneca. Por que é pretérito imperfeito? Por causa do var. Pretérito imperfeito. Então, quando eu era pequeno, eu sempre brincava de boneca. Isso é um fato habitual, né? Frequente, que acontecia muito no passado. Ele também pode indicar uma ação, né? Que estava ocorrendo quando outra no passado já aconteceu. Exemplo, eu tomava banho quando o telefone tocou. Essa ação aqui, ó, é o pretérito imperfeito, porque terminou em var. E o telefone tocou, temos aqui o chamado pretérito perfeito. Perceba que são duas ações que já aconteceram. Eu tomava banho, essa ação estava acontecendo no passado, aí veio outra nesse meio tempo, e que aconteceu? O telefone tocou. Beleza? Então isso aí é chamado de uma ação que estava ocorrendo quando outra já aconteceu. Beleza? Então aí temos o pretérito imperfeito, vá, e o pretérito perfeito. Tranquilo? A banca, ela
geralmente, ela não pergunta o sentido do pretérito imperfeito, não. Se caiu o sentido, ela vai recorrer muito a esse primeiro aqui, ó. Mas ela gosta demais, gente, é do final, é a terminação do verbo que ela gosta, beleza? Então, se cair, lembre que o pretérito imperfeito é o verbo que termina em vá ou em ia, tranquilo? Já o pretérito perfeito simples. O pretérito perfeito simples, ele é assim, ele só indica um tipo de sentido, né? Ele expressa uma ação que começou e terminou no passado, seja ele próximo ou distante. Se eu falo, tomei café na Progresso hoje, é um passado, né? Mas é um passado próximo, né? Temos aqui um pretérito perfeito. Perfeito. Em 2012 foi o último concurso PMBA com a FCC, né? Realmente foi, né? Antes do agora de 2023, o último concurso foi em 2012, né? Depois disso foi IBFC duas vezes e agora a FCC em 2023. E esse foi aqui, ó, é a marca do pretérito imperfeito, né? Aqui é o verbo ser. Deixa eu colocar para você. É o verbo ser no pretérito imperfeito. Do pretérito perfeito. Verbo ser do pretérito perfeito. Como é que eu sei, Alisson, que o verbo está no pretérito perfeito? Temos a desinência modo temporal, que é o STE, né? Alguns gramáticos falam de outras, mas a principal é essa daqui, é o STE. Ele é usado na segunda pessoa, né? Seja lá no singular ou do plural, do pretérito perfeito. Mas eu vou além, né? Geralmente, gente, quando é pretérito imperfeito, termina na vogal I, ou então vai terminar, aqui, deixa eu ver, em ditongo. Aí será pretérito perfeito. Pretérito perfeito, beleza? Um exemplo da vogal I do ditongo. O verbo partir. Eu parti, pretérito perfeito. Tu partiste, pretérito perfeito. Ele partiu, tá em ditongo, pretérito perfeito. Beleza? Então tome cuidado aí, que geralmente quando termina em i ou então em ditongo é pretérito perfeito, viu? Outra coisa, a banca ela não costuma pegar o conceito, ela vai mais para grifar o termo, o verbo e pergunta se está no pretérito perfeito mesmo. Aí você lembra do STE, terminação i e ditongo, tranquilo? Agora chegou outro xodó das bancas, né? Esse daqui, eu amo falar o pretérito mais que perfeito, porque entrou em desuso, né, na língua portuguesa. Ninguém no dia a dia fala eu cantara muito, eu estudara bastante em 2002, eu dormira demais. Ninguém fala isso mais, gente. Acabou. O pretérito mais que perfeito virou dinossauro na língua portuguesa. Ninguém mais fala, né? É igual a segunda conjugação dos verbos, o tu, né? Ninguém mais fala o tu de maneira correta. Ninguém fala tu compraste, tu partiste. Ninguém fala isso. O pessoal fala tu partiu, tu vendeu, tu comeu, né? Então tá virando dinossauro. O que o pretérito mais que perfeito faz? O pretérito mais que perfeito, ele indica um fato passado anterior a outro no passado. Tome cuidado, porque as bancas de concurso público, elas são copia e cola. Ela bota esse conceitozinho assim, ó. Ela fala bem assim, assinala a alternativa onde um verbo indica um fato anterior a outro no passado. É o pretérito mais que perfeito. Como é que eu vou saber, Alice, que o verbo está no pretérito mais que perfeito? É quando ele termina em ra sem acento. Ou então existe o pretérito, anote aí, do ladinho. O pretérito, deixa eu abreviar, mais que perfeito,
composto, que é formado assim, pessoal, ó. Tinha ou havia comprado, por exemplo. Então temos aqui o pretérito mais que perfeito composto. Então se vier assim, ó, é pretérito mais que perfeito composto da língua portuguesa, beleza? Mas a forma simples dele é sempre terminada em rá, sem acento, né? Sempre. E a banca, ela copia e cola. Se a banca disser assinala alternativa onde o verbo indica um fato anterior a outro no passado, é o pretérito mais que perfeito. Ele cai em prova porque não temos mais o costume de falar no dia a dia, né? E aquilo que esquecemos de falar cai geralmente nas provas de concurso público. Então lembre aí, beleza? Outra, o futuro do presente. Ele aqui é bem fácil de você identificar. O futuro do presente, né, é todo verbo que termina em ré, rá com acento ou então rão. Esse rão aqui, ó, é a marca da terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural, beleza? Então, futuro do presente indicativo é quando termina em ré, rá ou rão. Ele vai indicar, gente, o fato posterior ao momento em que se fala, né? Mais certo de acontecer. Exemplo, quando eu passar no concurso, compraria um Celta. Aqui é um fato que está no futuro ainda, né? Mas pode acontecer, realmente pode sim, né? Só basta eu passar no concurso público, né? E então esse cantaria aqui, ó, indica um futuro do presente. Ele também pode indicar um fato hipotético, né? Ou incerto. Isso acontece geralmente em perguntas. Olha o exemplo. Em 2050, ele terá 50 anos. Qual é a certeza que ele terá 50 anos daqui a 2050? Quer dizer que ele já está prevendo que já aconteceu isso? Não, né? Isso é uma possibilidade, uma hipótese, gente. Porque nesse meio tempo ele pode morrer, né? Então aí é um futuro do presente. Futuro do presente. Temos aqui o chamado futuro do presente, porque terminou em rá com acento, tá vendo? Uma coisa que você precisa entender, eu vou falar logo agora, né? Daqui a pouco eu explico como é que funciona. Existe na língua portuguesa 3 tempos que indicam hipótese. Pouquíssimas pessoas sabem disso daqui. Você está sendo privilegiado. 3 tempos na língua portuguesa que indicam hipótese. É o futuro do presente, o futuro, o próximo que eu irei falar agora, né? Futuro do pretérito, que terminação ria, e aqui é terminação ré e rá com acento, e todos os tempos do subjuntivo. Todos os tempos do subjuntivo. Então, se a banca disser assim, assinale a alternativa onde o verbo indica um fato hipotético. Somente esses 3 aqui, ó. E mais um aqui, né? Deixa eu acrescentar só uma coisinha aqui. Esse verbo aqui, ó. O pode, que é um presente do indicativo, que indica possibilidade, um fato hipotético. Presente indicativo. Aí você já sabe, beleza? Mas as bancas priorizam esses 3 aqui, ó. Mas caso caia o pode aí, presente indicativo, ele também pode indicar um fato hipotético, uma possibilidade, beleza? Mas lembre que existem 3 tempos na língua portuguesa que indicam hipótese. Esses 3 aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, já falei, né? Que o presente do indicativo, ele vai indicar um fato incerto e hipotético também.
Aqui, ó. E sempre observe as terminações, gente. Que é o ré e o rá, beleza? Já o futuro do pretérito, né? É a terminação ria. O ria é a marca do pretérito perfeito, do futuro do pretérito, né? O futuro do pretérito, ele é usado para indicar um futuro em relação a outro, né, no passado. É isso daqui, ó. Lembre-se sempre disso daqui, ó. É aquele chamado promete, mas não faz. Olha lá, ó. Ele disse que faria o dever. Mas já tá na cara, né, que a pessoa não fez. Ele disse que faria. Temos aqui um chamado futuro do pretérito. Como é que eu sei, Alice, que é um futuro do pretérito? Porque, gente, terminação ria, né? Então lembre, se a banca perguntar o conceito, você já sabe que são esses dois, ó. Vai indicar um futuro em relação a outro no passado, né? É o chamado promete, mas não faz. E temos que ele pode indicar também expressar uma dúvida, incerteza, hipótese. Isso daqui é a marca da banca FCC. A FCC gosta muito de cobrar o futuro do pretérito. Assim, ela bota bem assim: assinale a alternativa onde o verbo indica um caráter hipotético. Você vai logo de cara procurar um verbo terminado em ria. E a resposta será o pretérito perfeito, o futuro do pretérito do modo indicativo. Beleza? E aí, ó. Olha o exemplo. Quem estaria lá? Olha o ria aparecendo de novo. Aqui. Ele também pode indicar um desejo, então uma aspiração, né? Quando isso aqui é frase de mulher. Amor, você poderia me ajudar com tanta quantia de dinheiro? Não, você poderia me dar R$ 1.000 para ir ao salão? Acontece muito isso, né? Isso está denotando um desejo dela. É tipo falar com carinho para amaciar a pessoa, para depois empurrar a faca. Olha o exemplo aqui, ó. Quando eu falo para Moura, Moura, você poderia me dar um aumento? Perceba que não tô querendo me aproximar da pessoa com isso daí, afagar, né? Falar com um jeitinho diferente para amansar a pessoa, para que ela possa fazer o que eu quero. Então aí ele indica um desejo, né? Nesse contexto, uma aspiração. E terminou em ria, como vocês podem ver aqui. Deixa eu ver. Pronto, então o modo indicativo, o tempo dele aqui, ó. Observe essas terminações aqui que observou, encontrou, matou, já foi. Agora bora falar do modo subjuntivo, né? Esse aqui é também de boa para você encontrar. O modo subjuntivo, né, é aquele modo que vai indicar um fato duvidoso, incerto ou hipotético, que eu acabei de dizer lá em cima. O primeiro tempo é o presente do subjuntivo. O presente subjuntivo, gente, geralmente ele vem precedido da conjunção que, e ele é marcado pela terminação a ou é. Ou seja, quando o verbo ele estiver no presente subjuntivo, ou ele vai terminar em a, ou então termina em e. O a ele é usado para verbos terminados em er, or e ir, e o é usado para verbos terminados em ar aqui, beleza? Uma coisa, o que o presente do subjuntivo vai indicar? Ele indica uma hipótese, né, no presente e no futuro. Quando eu falo espero que chova, é um fato hipotético, é um desejo meu. Eu não sei se vai chover ou não, eu só espero que chova. Agora, no presente ou então no futuro. Como é, Alice, que eu vou saber se o verbo está no presente do subjuntivo? Olha esse macete aqui, ó. Você vai pegar a palavra talvez, que é a marca da dúvida, e vai colocar antes do verbo. Se você colocar antes do verbo e fizer sentido, quer dizer que ele está no presente do subjuntivo. Bora ver? Se eu falo: espero que talvez chova. Vê se não fez sentido. Fez sentido. Se fez sentido, temos aqui um chamado presente
do subjuntivo. Do subjuntivo. E o pretérito imperfeito subjuntivo? Isso aqui é o mais manjado. Ele sempre vai terminar em SSE e vem precedido do se, beleza? E ele expressa, gente, um fato anterior a outro na oração principal. Observe sempre a terminação. Terminou em SSE, como vocês podem ver aqui, ó, é o chamado pretérito imperfeito do subjuntivo. É a marca dele, terminar sempre em SSE. Do subjuntivo. E o gostaria terminou em ria, não foi? Temos aqui a chamada futuro do pretérito. E outra dica, gente. Sempre que você encontrar um verbo terminado em ria, em uma oração, o outro verbo obrigatoriamente tem que terminar em SSE. Eu vou explicar isso lá na frente para vocês, que isso é chamado de correlação verbal. É chamado de correlação verbal. Então, isso daqui é certeiro. A banca pediu uma questão de correlação verbal, lembre do RIA e do SSE. Tranquilo? Ele também pode indicar uma condição ou desejo, né? Quando eu falo, se eu tivesse dinheiro, compraria um Santa rebaixado. Aí, eu, de novo, ele trabalha em parceria com RIA. SSE, pretérito imperfeito do subjuntivo. E RIA, temos aqui o chamado futuro do pretérito do indicativo. Futuro do pretérito. Então, é sempre nessa lógica aí, ó. E por último, né, o último tempo do subjuntivo é o futuro do subjuntivo, né? Que ele na conjugação ele sempre vem precedido de se ou quando. Como é que eu vou saber, Alice, se o verbo está no futuro do subjuntivo? Terminação. Ele sempre termina em R, viu? E sempre vem precedido de se ou então do quando. Ele vai expressar, gente, um fato eventual, né? Que pode acontecer ou não no futuro. Por exemplo, quando eu casar, terei 10 filhos. Bater aqui na madeira. Lá ele. Quando eu casar, terei 10 filhos. Pensei aqui ao R, futuro do subjuntivo. E o terei, né? Que é o futuro do presente do indicativo. Olha, se tu falou que tem mais de um tempo em uma oração só. Claro, se tiver mais de um verbo aí, gente, já haverá mais de um tempo, de modo geral. E temos outra correlação verbal, ó. Sempre que um verbo terminar em R, o outro obrigatoriamente tem que terminar em Ré ou então em Rá. Em Ré ou Rá. Isso é chamado de correlação verbal. Temos aqui a chamada correlação verbal, beleza? Então, sempre que um verbo terminar em R, o outro obrigatoriamente tem que terminar em Ré ou Rá. E por último, gente, temos aqui o modo imperativo. Eu não vou dar exemplo que você já sabe, né? É só você lembrar que o modo indicativo é aquele que vai expressar ordem, conselho ou então instrução, né? Se eu falo estude muito, pegue tal coisa para mim, vá ao mercado, estou indicando, estou dando ordem, né? E essa ordem pode ser positiva, né, que é chamada imperativo afirmativo, ou negativa, que é imperativo negativo, né? Então, modos e tempos verbais, você tem que ficar ligado nas terminações verbais e nos sentidos que cada verbo transmite aqui, beleza? Vamos fazer várias questões ao longo das nossas aulas, ao vivo ou então gravadas também. Vamos trabalhar várias questões, porque verbo é um pouquinho complicado. É o maior assunto de língua portuguesa. Vamos trabalhar de forma pausadamente. Talvez é um assunto que vamos demorar um pouquinho mais, né, para terminar, porque eu quero que vocês saiam afiados nessa parte aqui, viu? Para não passar aperto. Porque verbo foi o último assunto que eu aprendi em língua portuguesa. Foi o assunto que eu tinha mais dificuldade, né? E não tenha medo. Você talvez passe por um pouquinho de dificuldade, mas é normal de todo mundo. Ninguém aprende verbo 100%, pessoal. Você vai aprender no dia a dia.
beleza? Então, fiquem de boa, que vamos trabalhar muito mais ao longo das nossas aulas aí. Fiquem bem e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.